Olá, meu querido irmão e meu amigo, mais uma vez estamos aqui trazendo mais uma parte da palavra do Senhor ao seu e ao meu coração. E eu gostaria de, nesta mensagem, falar um pouquinho sobre aquilo que falamos nas mensagens anteriores, sobre consequência dos nossos pecados. O pecado tem consequências, o pecado deixa um rastro, o pecado deixa um sinal de destruição para trás, que quando nós olhamos, nós sentimos pavor. E Deus prometeu na sua palavra que mais cedo ou mais tarde nós estaríamos colhendo aquilo que nós estamos semeando. É por isso que a palavra de Deus precisa ser pregada sobre esse assunto, avisada, e estamos aqui mais uma vez dizendo que Deus está sinalizando, através da sua justiça, que um dia se levantará para nos punir por causa do nosso pecado. O mundo jaz no maligno. Deus tem aversão ao pecado. Ele é puro de olhos, ele não pode contemplar pecados. Eu quero ler uma frase que está em Jeremias capítulo 2, versículo 19, quando Deus disse para Israel, diante de tudo aquilo que nós já ouvimos aqui, que nós já aprendemos nas mensagens anteriores, dos pecados de Israel e, consequentemente, também os nossos pecados, Deus se levanta e ele dá mais um aviso. Deus é tão bondoso, como disse o profeta Amós, ele não faz absolutamente nada sem que primeiro ele revele o segredo do seu coração através dos seus profetas. Então, mais uma vez, Deus se levanta, Deus se coloca no palco e ele, agora, através da sua palavra escrita, ele nos dá mais um aviso, e este aviso é para nos avisar de que ele vai se levantar para nos corrigir. Olha o que ele disse para Israel no capítulo 2, versículo 19 de Jeremias. Ele diz: a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Observa que Deus está sendo claro, muito claro conosco, como ele foi com Israel. Deus é o mesmo, ele não muda. A imutabilidade é um atributo de Deus. E por isso nós não somos consumidos, porque ele não muda, ele é misericórdia. Portanto, como misericórdia, ele está dizendo, olha, o limite da minha misericórdia é a minha justiça. Vocês têm ultrapassado esse limite. Olha, e ele está dizendo, com todos os pecados que vocês têm cometido, por causa da malícia de vocês, por causa da maneira como vocês têm transgredido a minha palavra, as suas apostasias, tem se afastado de mim, tem me deixado, tem esquecido de mim, é isso que vai castigar vocês. O que Deus, querido, está dizendo é que ele não vai julgar ninguém. São os nossos erros que nos julgam. Lá no livro de João, ele deixou escrito, o evangelista escreveu dizendo que Deus e Jesus não julgam ninguém, mas a palavra que tem sido pregada, esta um dia vai nos julgar. Aquilo que nós ouvimos e não prestamos atenção para prestarmos conta diante de Deus dos nossos atos, mediante a palavra do Senhor, é isso que vai nos julgar. São os nossos atos. Uma pessoa que é condenada à prisão perpétua, não são os juízes que estão lhe condenando, são os seus atos que estão lhe condenando à prisão ou à morte, à execução e assim por diante. Então, queridos, olha, o que Deus está dizendo aqui é muito sério. Vou ler mais uma vez, repetir mais uma vez o versículo 19 do capítulo 2 de Jeremias, ele dizendo: a tua malícia, ó Israel, te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Lembra que nós falamos nas mensagens anteriores que Israel fez duas coisas? Ele apostatou-se de Deus, deixou o seu Deus, trocou o seu Deus e cavou cisternas rotas, cisternas sem água. Deus está falando conosco. Vocês que têm procurado desviarem-se de mim, me abandonado e trocado a mim por outros prazeres, por outras coisas, e não tem dado prioridade à minha pessoa, essas coisas vão castigar vocês um dia.
Querido, o pecado tem suas consequências. Tudo que é de mal que vem sobre nós são consequências do nosso pecado. A doença que nós sofremos hoje, a falta que nós temos hoje de tudo na vida, a tribulação pela qual nós passamos hoje, tudo isto, a opressão pelo qual o mundo está passando, são consequências do pecado lá do Jardim do Éden, do pecado de Adão. Uma vez o homem separando-se de Deus, ele está vulnerável, ele está, por assim dizer, como presa fácil para o pecado. E nós temos a tendência para o pecado. Então, Deus está dizendo, o pecado de vocês é que vai lhes castigar, é que vai lhes perseguir, será o seu juiz naquele último dia. Se você pegar a Bíblia, lendo lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, você vai ver que do versículo 15 até o do versículo 11 até o versículo 15, ali existe o julgamento chamado o trono branco. E naquele julgamento a Bíblia diz que Deus, no julgamento das nações, ele vai abrir os livros e vai julgar cada um de acordo com o que está escrito nos livros, segundo as suas obras. Então são os nossos feitos que vai nos castigar, são as nossas ações. Você já entregou sua vida a Jesus? Você já é um salvo em Cristo Jesus ou ainda continua protelando? Ainda continua adiando esse dia? Isso é uma obra perversa que você está praticando. É uma obra má, não contra Deus. Você está apenas ofendendo a Deus, aquele que te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz no seu lugar, pagando a sua dívida. Você está ofendendo a Deus porque você ainda não aceitou que Ele pagasse sua dívida. Você acha que pode chegar no céu pelos seus méritos, quem sabe por outro caminho, por outro atalho que você tem inventado. Está ofendendo a Deus, mas está fazendo mal à sua alma, porque a rejeição mata. O pecado do ímpio mata, o pecado do ímpio destrói, o pecado do ímpio leva a alma para o inferno. Aí Jesus vai dizer, não temam aquele que pode matar a alma, aliás o corpo, e não fazer nada com a alma. Estamos muito preocupados com a nossa vida, está percebendo nesses dias? Todo mundo correndo atrás da sua saúde, se prevenindo, se protegendo com álcool, se protegendo com máscara, se protegendo no isolamento, mas não tem medo daquele que pode matar a carne e colocar a alma no inferno, que é Jesus. Ele diz, temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Lá em Apocalipse, ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Portanto, querido, o nosso pecado um dia nos alcançará. A nossa rejeição um dia se levantará contra nós como juiz. Deus continuará sendo o mesmo Deus, o Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, o Deus de justiça, o Deus que nos amou. Ele continua do mesmo jeito, continua o mesmo Deus, ele não muda, ele é imutável. Porém, ele é justiça. Então, os nossos pecados têm consequências. Se pudéssemos agora fazer uma entrevista com o rei Davi, nós iríamos ver o que é triste abandonar o Senhor. Ele disse nesse texto que Israel haveria de ver quão amargo é abandonar o seu Deus. O profeta, ou seja, o rei Davi, foi um homem que experimentou na sua carne, na sua vida, as consequências do pecado. Davi brincou com as coisas de Deus, embora sendo um homem de Deus. Ele pecou, ele transgrediu, ele adulterou, ele praticou um homicídio. O profeta Natan chegou e disse, Davi, o teu pecado Deus perdoou. Que Deus maravilhoso! O teu pecado Deus perdoou, porém a espada não vai sair da tua casa. A justiça de Deus vai te perseguir. Os teus pecados vão te condenar. E sabe o que aconteceu? O filho do adultério de Davi morreu. A sua filha foi estuprada pelo seu filho. O seu filho foi assassinado pelo seu filho.
um irmão contra irmão. O seu filho perseguiu ao ponto de tomá-lo o reinado e fazê-lo fugir. À luz do dia, viram seu filho deitando com as suas mulheres. O que Deus tinha dito no passado, o que tu fez em oculto, eu vou fazer à luz do dia. Querido, não brinque com o pecado. Aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher um dia. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Tudo que nós semeamos, um dia nós colheremos. Não brinque com o pecado. A consequência do pecado é terrível. Deus perdoa o pecado, mas Ele não perdoa a consequência. A consequência nós sofremos. Há 2 anos atrás eu sofri um acidente automobilístico. Os médicos foram capazes de curar e de sarar os ferimentos causados por aquele acidente, que foram muito graves. Foram assim muito evidentes, muito doloridos. Os sinais, ou seja, as feridas causadas pelo acidente. Mas o último médico ortopedista que eu consultei me disse: o senhor está curado das feridas, você não vai mais morrer desse problema, passou isso aqui, o que ele está dizendo, você está salvo, porém existem algumas consequências que você carregará para o resto da vida. E na verdade, há consequências daquele acidente que me quebrou a vértebra da coluna, que até hoje, e eu creio que para sempre, eu irei suportar essas consequências. Deus não perdoa consequências. Consequências nós pagamos. Consequências nós sofremos. Ah, querido, peça misericórdia, a misericórdia de Deus. Aliás, eu não sei se podemos pedir a misericórdia, porque Ele já nos deu a misericórdia. Ele disse em Lamentações, capítulo 3, as misericórdias dEle são a causa de não sermos consumidos. Basta agora despertarmos-nos para esta misericórdia, para essa compaixão que foi despertada por nós e voltarmos para Ele, entendermos que nem Deus perdoou em Jesus as consequências do nosso pecado. Jesus morreu como consequência dos nossos pecados. A morte de Jesus era resultado, claro, da consequência do pecado de Adão, que separou a raça humana de Deus. E Deus em Jesus estava reconciliando de volta o mundo, mas para isto, Jesus teve que dar a sua vida. Por que você não dá a sua vida a Jesus agora? Por que continuar protelando o dia da sua decisão? Este pecado um dia pode te custar muito caro, a condenação eterna ao inferno. Meu desejo, e que é o desejo do coração de Deus, é que você abra o seu coração, entregue sua vida a Jesus, e você, como salvo em Cristo Jesus, que tome uma postura, uma atitude de cristão, de viver para a honra e para a glória de Deus, para que o seu pecado não venha prejudicar aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus nos use como instrumento. Que Deus nos guarde mais uma vez. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.